Olá, boa noite, caros alunos do ensino fundamental da Escola Professor Nair Martins Rocha. Aqui é a professora Maura e hoje nós estamos no nosso primeiro vídeo aula. Vocês receberam a apostila que traz uma reportagem da autora, pesquisadora Denise Pimenta. Ela é doutora em antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela inicia essa reportagem dizendo: uma epidemia diz mais sobre nós mesmos do que sobre a própria doença. Ela traz também nessa reportagem que a doença, a Covid-19, ela traz o problema que é visto de duas formas. Por um lado, a preocupação com a disseminação do novo coronavírus. E do outro lado, uma questão social muito séria, muito grave, porque ela atinge grupos distintos de maneiras diferentes. Sabemos que o Brasil, com a desigualdade social presente aqui no nosso país, temos grupos distintos que vão lidar de diferentes formas com a prevenção e o tratamento dessa doença. O que o Brasil pode aprender com a disseminação do coronavírus no país? A autora traz uma palavra nova, diferente, que é xenofobia. Xenofobia quer dizer aversão ao estrangeiro. E logo no início da pandemia, a gente viu pela televisão, na mídia, que algumas pessoas, começaram a tratar o chinês, o oriental, de uma forma diferente, de uma forma preconceituosa, como se os orientais tivessem trazido essa doença para o Brasil e para o restante do mundo. A cultura chinesa, ela é diferente da cultura ocidental, mas isso não quer dizer que eles são mais ou menos, são culturas diferentes. Por que os brasileiros, por exemplo, se solidarizaram com os italianos? A Itália também, a gente acompanhou pela televisão, pelos jornais. Em algumas cidades italianas, milhares de pessoas morreram, perderam a vida por conta da Covid-19. E aí muitos brasileiros se solidarizaram com os italianos, os espanhóis, os portugueses, os norte-americanos. Por quê? Porque a nossa cultura, a cultura brasileira, se aproxima mais da cultura norte-americana ou da cultura europeia. Em relação aos chineses, algumas pessoas desenvolveram a xenofobia, o preconceito, a aversão à cultura oriental. A pesquisadora Denise Pimenta, ela cita a doença chamada Ebola, que entre 2013 a 2016 matou muita gente no oeste da África. E ela traz uma questão que também aqui aconteceu no Brasil. As mulheres foram as mais afetadas que os homens, tanto lá no oeste da África como hoje aqui no Brasil e outras partes do mundo. As mulheres, o papel da mulher é o de cuidar das vítimas. E esse papel de cuidar das vítimas deixou as mulheres mais vulneráveis para contrair a doença. Então elas são mães, elas são filhas, elas são esposas, irmãs. Cabe a elas também a limpeza da casa, dos objetos, das roupas. Então, esse trabalho duplicado trouxe para elas um cansaço físico, mental, principalmente entre as mulheres mais pobres. A gente vê na televisão, a gente acompanha muitas mulheres cuidando de comunidades, por exemplo, em Paraisópolis. Então, as mulheres vão até as casas, vão até as famílias para saber o que elas estão precisando, o que está acontecendo, se tem alguém desenvolvendo a doença. Sempre as mulheres na linha de frente. E isso trouxe para elas uma carga emocional muito grande, uma carga emocional tanto física, psíquica, grande, de muita responsabilidade. Outro grupo também vulnerável são os dos idosos, que é o principal grupo de risco. E isso trouxe para os idosos uma grande preocupação também, uma grave preocupação. A visitação a asilos foram suspensas. Então, se antes talvez as visitações não fossem muito marcantes, quando acontece essa suspensão, eles vão ficar ainda mais isolados por conta da Covid-19. Lá na África, tanto o Ebola trouxe a morte de milhares de pessoas, também trouxe uma questão cultural séria, que é a questão dos rituais funerários. Cada povo tem o seu ritual, como tratar o ato fúnebre.
E aí, com a Covid-19, esse ritual foi cancelado. As pessoas, logo assim que morriam, já eram rapidamente enterradas. Nem dava tempo para a despedida dos familiares. Quando muito, 2, 3, no máximo 4 pessoas de cada doente falecido. Também trouxe uma oscilação das bolsas de valores pelo mundo. A crise econômica ela se estampou e afetando principalmente, vamos voltar aqui para o Brasil um pouquinho, principalmente as pessoas que tinham empregos informais ou temporários. Elas ficaram, de repente, sem esses empregos, sem essa forma de ganhar renda. Essas pessoas que trabalham em empregos informais ou temporários, elas não têm garantias trabalhistas e perderam renda também, porque tiveram que parar de trabalhar. A Covid-19 também traz uma grave preocupação, um perigo à ordem democrática e aos direitos humanos. Porque ocorrem disputas ideológicas. Uma outra gravidade é a informação falsa. O vírus veio da China, foi criado na China. Cuba tem a vacina contra o Covid-19. Informações falsas que circularam pela internet. Também, às vezes, a forma de disseminar esses boatos reflete o medo das pessoas, que também criam piadas de mau gosto sobre a doença. Tudo isso que eu falei para vocês está na apostila. Depois vem as questões, que no próximo vídeo eu explicarei as questões. Obrigada!